Meus queridos e amados irmãos, a grande tribulação será um período que Deus vai castigar os ímpios da terra. Deus vai tratar com o povo de Israel por intermédio do anticristo. E Deus vai castigar todos os moradores da terra. O terceiro cavalo na cor preta do Apocalipse capítulo 6. O terceiro cavalo na cor preta do Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Ele vai trazer uma fome mundial sobre a terra. Ele vai trazer uma grande pestilência sobre o mundo. O terceiro cavalo na cor preta representa a fome. O Senhor Jesus declarou enfaticamente que a fome seria um dos maiores sinais do fim do mundo e do seu retorno à terra. O cavalo preto ele vai rondar o mundo inteiro, trazendo fome, peste e mortandade. Muitas pessoas vão morrer de fome, outras vão morrer por intermédio das pestes que o cavalo na cor preta vai trazer durante a grande tribulação. Então, queridos e amados irmãos, no Brasil e no mundo, muitas pessoas morrem de fome, muitas pessoas morrem de subnutrição. O que é subnutrição? Quantidade insuficiente de alimentos. Outras pessoas morrem de desnutrição. O que é desnutrição? Falta de alimentos. Existem alguns países que uma parte uma grande parte de pessoas morre de fome, como na África. Existem alguns lugares na África que as pessoas morrem de fome, mas não é toda a África, como no Brasil. Existem alguns lugares no Brasil que pessoas morrem de fome, mas não é em todo o Brasil. Mas quando o terceiro cavaleiro, que vai vir montado no cavalo da cor preta do Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, quando o terceiro cavaleiro entrar em ação, ele vai trazer uma grande fome mundial. Não apenas uma fome em só um lugar do mundo, mas essa fome será uma fome mundial. E quando o terceiro cavaleiro do Apocalipse trazer essa fome mundial, não vai ter no supermercado alimento para as pessoas comprarem. As pessoas vão ter dinheiro, mas não vai ter alimento para essas pessoas comprarem. A única coisa que não vai ser atingida durante a ação do cavalo da cor preta do Apocalipse capítulo 6, 5 e 6 do Apocalipse, a única coisa que não vai ser atingida é a oliveira e a videira, que são sinal de luxos. A única coisa que não vai ser tirada da terra vai ser o luxo, o vinho e o azeite. Por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 6 assim:
E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho aqui fala da videira e da oliveira. Vai haver uma grande fome mundial sobre a terra. As únicas coisas que não vai ser danificada vai ser a oliveira e a videira. O luxo não vai sair da terra. O azeite e o vinho não vão sair da terra. Mas os alimentos acabarão. Não vai ter alimento em nenhum lugar do planeta Terra. Vai ser uma fome mundial. As pessoas terão dinheiro, mas não terão alimento para comprarem. Então, o terceiro cavaleiro que vem montado no cavalo preto do Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, vai trazer pestes, fome e grande mortandade sobre a face da terra. Muitas pessoas morrerão de fome, outras pessoas morrerão pelas pestes. Senhoras e senhores, o que é a grande tribulação? Eu já falei para vocês sobre a tribulação e agora eu estou falando sobre a grande tribulação. O que será a grande tribulação? De fato, o que é a grande tribulação? Muitas pessoas perguntam sobre a grande tribulação. Muitas pessoas perguntam diariamente e comentam sobre a grande tribulação. Mas a pergunta que não quer calar é: o que é a grande tribulação? O que será a grande tribulação? Em primeiro lugar, de acordo com a palavra de Deus, preste bastante atenção. De acordo com a palavra de Deus, a grande tribulação será um tempo de sofrimento, de juízo, de perseguição que ocorrerá na terra nos últimos dias. Esse evento é aludido diretamente em Apocalipse capítulo 6, na abertura dos 7 selos, mas também é tratado no livro de Isaías, Jeremias, Daniel, Zacarias e Malaquias. Os profetas do Antigo Testamento da Bíblia, que recebem o nome de veterotestamentário bíblico, eles já profetizavam acerca da grande tribulação. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, a tribulação será um tempo de sofrimento para os ímpios, para os afastados dos caminhos do Senhor, para os poderosos da terra, para os tribunos, para os ricos. Será um tempo de juízo para Israel por intermédio do anticristo. Será um tempo de grande perseguição. Mas a pergunta também que não quer calar é: quando terá início a grande tribulação? Quando terá início a grande tribulação? Quando é que vai começar a grande tribulação? De acordo com os pré-tribulacionistas, o que é pré-tribulacionista? Aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, de acordo com os pré-tribulacionistas, o início da grande tribulação se dará quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. É por isso que Paulo, escrevendo sua carta de Cunho Paulino, entre os anos 65 a 67, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo,
Paulo diz, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, a cidade de Tessalônica ficava localizada na Europa, versículo 7, Paulo disse assim: porque já o mistério da injustiça opera, porém só tem um que detém o que resiste, até que do meio seja tirado. Esse que detém ou resiste é o Espírito Santo. O anticristo já está na terra. O espírito do anticristo já está na terra. O anticristo não se manifestou ainda por causa do Espírito Santo. Então a grande tribulação vai começar após o arrebatamento da noiva, após o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? A grande tribulação vai durar 7 anos, chamado pelo profeta Daniel das 7 semanas. Daniel se refere a 7 anos como 7 semanas. Em Daniel capítulo 9, versículo 25, 26 e 27. Daniel fala que durante as 7 semanas em Daniel ali se refere a 7 anos. Daniel fala das 7 semanas como 7 anos. E quando Daniel fala de 7 semanas no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, 26 e 27, Daniel está se referindo, está apontando para a grande tribulação, porque a grande tribulação vai durar 7 anos. Quais as finalidades da grande tribulação? Quais são as finalidades da grande tribulação? Em primeiro lugar, a grande tribulação será um período em que o anticristo se manifestará para estabelecer seu governo na terra. Será um momento propício para Deus exercer sua ira e seu juízo sobre Israel, sobre as nações ímpias, sobre todos os pecadores. Contudo, segundo o que afirmou o apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica, a igreja não está destinada para a ira, mas para a salvação por Cristo Jesus. Queridos e amados irmãos, a igreja não vai participar das catástrofes, dos juízos, do sofrimento que Deus vai enviar sobre Israel e sobre as nações ímpias. A igreja não vai participar da ira de Deus, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz assim: Deus não destinou a igreja para a ira, mas para a aquisição da salvação. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está destinada, não foi destinada para a ira, para a grande tribulação, mas para a aquisição da salvação. Então, quem vai participar da ira de Deus são essas pessoas que está escrita aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 15. Diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Senhoras e senhores, durante a grande tribulação, Deus vai derramar seu juízo sobre as nações ímpias, sobre os ímpios, sobre Israel, de natureza que os poderosos, todo livre, todo servo, todos os tribunos, ricos e pobres, que são ímpios, eles se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E eles dirão para as montanhas, para os rochedos, para os montes:
eles dirão: cai sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Daquele que está sentado sobre o trono aqui é Deus, e da ira do Cordeiro é Jesus Cristo de Nazaré. Queridos e amados irmãos, durante o cenário profético dos 4 cavaleiros do Apocalipse, Deus vai exercer juízo sobre as nações ímpias. O castigo será tanto que os homens desmaiarão, os homens pedirão misericórdia e não vai ter misericórdia. Os homens gritarão por socorro, mas não vai achar socorro. Por quê? Porque eles dirão para os montes, para os rochedos: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aqui está falando da grande tribulação, quando Deus derrama a sua ira sobre a terra, seu juízo, seu castigo sobre as nações ímpias. Mas a igreja não vai participar da ira, porque a igreja não está destinada para a ira, mas para a salvação, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glória a Deus. Durante a grande tribulação, Deus tem um propósito. Pastor Fabiano Santana, qual é o propósito de Deus durante a grande tribulação? Primeiro, tal acontecimento que marca os últimos dias terá um propósito especial em relação a Israel. Deus tratará com essa nação que representa o povo escolhido por ele. Israel está fortalecendo-se. Durante a grande tribulação, Deus tem um propósito com Israel. Qual é o propósito? Tratar com Israel. E Deus vai tratar com o povo de Israel através do anticristo. Porque o anticristo vai fazer um pacto de 3 anos e meio com os judeus de origem judaica. Ele vai fazer um pacto durante 3 anos e meio com Israel. Depois de 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar o pacto, vai romper o pacto com Israel e vai passar a perseguir Israel. E vai passar a perseguir os judeus. E isso será a permissão de Deus para tratar com Israel. Glória a Deus. Para tratar com o seu povo. Glória a Jesus Cristo, glória a Deus. De quantos períodos se constituirá a grande tribulação? Né? De quantos períodos se constituirá a grande tribulação? De acordo com a interpretação mais aceita pelos teólogos, de 2 períodos. Primeiro, período da tribulação, como eu falei. Segundo, período da grande tribulação, quando o juízo de Deus sobre a terra ocorrerão sequencialmente, conforme Daniel capítulo 11. Deus vai derramar toda a sua ira, todo o seu juízo durante a grande tribulação. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo de Nazaré. Que textos bíblicos referem-se ao período da grande tribulação? Que textos bíblicos da Bíblia se referem à grande tribulação, ao período da grande tribulação? Daniel capítulo 7, versículo 21. Vamos lá ver o que está escrito? Daniel capítulo 7, versículo de número 21. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Ele começou a profetizar entre os anos 530 a 536 a.C., provavelmente no que se pode prover. Glória a Deus. Daniel capítulo 7, versículo de número 21. Daniel capítulo 7, versículo de número 21 diz assim: Eu olhava
E eis que essa ponta fazia a guerra contra o santo e os vencia. Essa ponta aqui se refere à besta do Apocalipse, capítulo 13, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E a besta do Apocalipse, capítulo 13, é o anticristo. E essa ponta aqui que Daniel está falando é o anticristo. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia a guerra contra os santos e os vencia. Aqui está se referindo ao anticristo que durante a grande tribulação vai fazer guerra contra os santos e ele vai vencer. Daniel capítulo 7, versículo 21. Daniel capítulo de número 11, versículo 31. Vamos lá ver o que está escrito? Daniel capítulo 11, versículo de número 31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui Daniel está falando do anticristo, que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo é um falsário, um imitador de Cristo. O prefixo anti no original do grego quer dizer contra. O anticristo é contra Cristo. A Bíblia diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que o anticristo ele vai se levantar contra tudo que se chama a Deus ou que se adora a Deus. Porque a palavra anticristo significa contra Deus, contra Cristo. O prefixo anti no original do grego quer dizer contra, contra Cristo, contra Jesus. O anticristo é opositor, é aquele que se opõe a Cristo. Então, Daniel capítulo 11, versículo 31, Daniel já profetizou, né? Daniel profetizou isso no ano 530, 536 antes de Cristo. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário. Aqui está se referindo que o anticristo vai profanar o templo de Deus, vai profanar o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício. Aqui está se referindo que quando o anticristo se manifestar durante a tribulação, que é o primeiro período, durante a tribulação, ele só vai pregar paz, a falsa teologia da prosperidade e a falsa segurança. Mas no segundo período, chamado segundo período por nome Grande Tribulação, no segundo período que já é Grande Tribulação, o anticristo vai quebrar o pacto de 3 anos e meio com os judeus, o anticristo vai perseguir os judeus, e o anticristo vai profanar o templo de Deus, vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e o anticristo vai fazer cessar as ofertas e o sacrifício no templo. Então aqui está falando do anticristo, aqui está se referindo à grande tribulação. Daniel capítulo 11, versículo de número 31. Vamos lá? Grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Olha o que está escrito. Aqui também Mateus já estava falando da grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Está escrito assim: porque haverá então grande aflição. Grande aflição aqui se refere à grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus já tinha falado sobre isso, né? O que Jesus falou em Mateus, capítulo 24, versículo de número 21, Mateus já tinha escrito no seu evangelho, né? Mateus escreveu seu evangelho no ano 60 depois de Cristo para os judeus de origem judaica. O evangelista São Mateus, seu nome quer dizer no grego dom de Deus,
Ele apresenta Jesus no seu evangelho como rei. Então, Jesus disse aqui em Mateus capítulo 24, versículo 21, assim, e Mateus escreveu, está escrito assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. A aflição aqui é a grande tribulação. Jesus já tinha predito, vaticinado, Jesus já tinha profetizado acerca da grande tribulação, né? E em Mateus capítulo 24, versículo 21, a epígrafe diz assim, o sermão continua, a grande tribulação. Então Jesus já tinha profetizado acerca da grande tribulação. Marcos capítulo 13, versículo 24. O evangelista São Marcos escreveu seu evangelho para os romanos no ano 62 depois de Cristo. Em Marcos capítulo 13, versículo de número 24, a epígrafe diz assim, o sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá. A aflição aqui é grande tribulação. Durante a grande tribulação, o sol vai se escurecer. A lua vai deixar de brilhar. A lua não vai dar mais a sua luz. Isso aqui vai acontecer durante a grande tribulação. As estrelas vão cair do céu durante a grande tribulação. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças aqui se refere e as potências, né? As potências do céu serão abaladas, e as forças que estão no céu serão abaladas. O versículo 26 diz assim, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e grande glória. Durante a grande tribulação, depois que a lua perdeu seu brilho, depois que a lua perder a sua luz, deixar de brilhar, perder a sua luz, depois que as estrelas caírem do céu e depois que o sol escurecer, durante a grande tribulação,